Todo mundo lembra o que aconteceu no dia 20 de maio, né? Vocês lembram ainda, né? Que foi o lance da tempestade solar gigante, que atingiu a Terra, certo? Será que ela atingiu Marte? Então, né? A NASA tem várias sondas estudando Marte. Ela tem os rovers, o Curiosity e o Perseverance, e ela tem sondas na órbita marciana. E, logicamente, que o vento solar chegou em Marte. Passou pela Terra e chegou em Marte, e chegou forte do mesmo jeito. E em Marte tem um agravante. Qual que é o agravante de Marte? Marte não tem campo magnético. Então, aquela rajada de vento solar atingiu o planeta marciano em cheio. E aí, é muito interessante o que aconteceu. Olha só que legal. Coloca ali, abre esse GIF aí, ó, que tá piscando aí na tela. Então, para quem estiver no YouTube, tem um GIF, né, no site da NASA que mostra o terreno piscando. E esse piscar do terreno aí, quem estiver aqui comigo tá vendo, é o seguinte: isso aí nada mais é do que são, né, as partículas carregadas da tempestade solar atingindo a câmera do Curiosity. Olha aí que legal. Isso aí é a câmera que faz a navegação do Curiosity e, logicamente, é um aparelho eletrônico, não tem a proteção do campo magnético, aquelas partículas carregadas do vento solar intensa da explosão que teve aquele dia atingiu em cheio. E quando atingiu em cheio, a imagem dá essa piscada aí, que é uma coisa realmente impressionante. Então nós temos a medida não só da Terra, mas também lá em Marte. O mais legal é o seguinte, é o que nós vamos ver agora. Então é o seguinte, lá na órbita marciana tem uma missão chamada missão MAVEN. A missão MAVEN é uma missão que ela é pouco falada, porque quando ela chegou em Marte, a NASA estava em greve, ninguém deu bola para a missão MAVEN, mas ela é uma missão muito importante, porque ela é uma missão que ela estuda a variação atmosférica de Marte, como que é a distribuição dos gases, né, oxigênio, nitrogênio e tudo, o escape, né, dos gases e tal. E olha só o que ela registrou. Então quem estiver aqui no YouTube comigo vai estar vendo o seguinte, ó. Dá um play aí. Isso que vocês estão vendo roxo aí, ó, na imagem, são auroras em Marte. Tá vendo? Auroras em Marte. Causadas por o quê? Causada pela partícula carregada. Sérgio, mas você falou que Marte não tem campo magnético. Não, Marte não tem campo magnético, mas ele tem resquícios de campo magnético em alguns lugares. E quando essas partículas altamente carregadas daquela explosão solar interagem com esses resquícios de campo magnético, geram um tipo de aurora em Marte, que é o que nós estamos vendo aí, que é realmente um negócio sensacional. Então, essa aí é a missão MAVEN da NASA, tá? Que registrou, então, o impacto daquela tempestade solar. A gente teve o impacto na Terra, teve o impacto nas sondas que estudam o Sol, na Solar Orbiter, Parker Solar Probe e tudo mais, e também teve o impacto em Marte medido, não só do solo, pelo Curiosity, pelo Perseverance, mas também na órbita com as sondas observando auroras em Marte. Então, é realmente um espetáculo. E isso é muito importante, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque essa missão, por exemplo, a MAVEN, ela estuda a interação da atmosfera marciana com o vento solar. Agora ela vai ter um dado que é a interação da atmosfera marciana com um vento solar altamente carregado. E aí nós vamos ver o que eles vão poder fazer. Então tá aí, ó, um espetáculo mesmo o que aconteceu em Marte. Essa semana aí saiu um negócio aí, um trabalho muito legal, algo que intuitivamente é algo que você pensa, caramba, né? Por que nunca pensou nisso? O que acontece? Marte tem uma região marciana
chamada região de Tarsis. É a região onde tem os maiores vulcões do sistema solar. Monte Olympus está lá, Monte Ascraios, todos aqueles grandes vulcões, tá? Vulcões aí que tem, sei lá, 20, o Alba, o Ascraios, o Pavones, todos, o Monte Olympus, né? Só o Monte Olympus tem 23 quilômetros de altura. Só para você ter uma ideia, a montanha mais alta da Terra, que é o Everest, tem 8 quilômetros de altura. O Monte Olympus em Marte tem 23 quilômetros de altura. Essa região, conhecida como região de Tarsis, é a região aonde tem os vulcões mais altos, as montanhas mais altas do sistema solar estão nessa região. Muito bem. Uma das grandes questões sobre Marte é a questão da água, né? Todo mundo quer descobrir água em Marte, porque se a gente descobre água em Marte, até mesmo para explorar Marte ficaria muito mais fácil. E pelo lance de você procurar vida em Marte também ficaria muito mais fácil. A gente sabe que tem água nos polos, congelada, junto com o CO2, tem água lá, bastante água. Talvez tenha água na subsuperfície marciana e tudo isso perto dos polos. E o que aconteceu que duas sondas da Agência Espacial Europeia, a TGO, que é a Trace Gas Orbiter, e a Mars Express, sobrevoando em cima desses grandes vulcões, elas descobriram o quê? Gelo de água no topo dos vulcões. O que é algo que, se a gente imaginar aqui na Terra, por que em Marte não teria? Aqui na Terra, vamos pegar aqui no Brasil, porque é mais ou menos a mesma situação lá em Marte. Não é toda hora que tem esse gelo, e esse gelo é como se fosse uma geada. Então, aqui no Brasil, com certeza deve ter alguém aqui que é a galera da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, ou aqui na Serra da Mantiqueira. No inverno, não forma aquela geadazinha ali, ó, de manhã, cedinho? No alto dos vulcões marcianos, no inverno, também forma uma camada de gelo. Olha só que legal. O lance fizeram a conta. Sabe quanto de água que tem aí nessa camadinha de gelo que forma em Marte? O equivalente a 60 piscinas olímpicas de água. Então, é um tanto relativamente até bom de água que se forma ali toda manhã no topo dos grandes vulcões marcianos. E é água, é gelo de água, H2O, o que é muito bom porque, primeira coisa, pela primeira vez a gente descobriu água no topo dos vulcões, das grandes montanhas. Segundo, essas montanhas, diferente da outra água que eu falei para vocês, essas montanhas elas estão na região equatorial de Marte. Então é a primeira vez que se descobre água na região equatorial marciana. E aí alguém pode chegar e falar assim, ué, por que ninguém tinha descoberto isso antes? Se é um negócio até tão intuitivo assim, né? Pelo seguinte, você precisa ter uma combinação de fatores e de características para você encontrar essa água. Não é toda a época do ano, é só no inverno, é com um determinado tipo de iluminação do sol que tem que estar ali, e é, igual eu falei aqui na Terra, é no comecinho da manhã que se forma essa geada. Então você tem que ter essas condições e a sonda tem que passar em cima daquele ponto naquela mesma hora para fazer a imagem e com a imagem você ter a ideia do que você está vendo. E foi isso que os pesquisadores conseguiram. Eles conseguiram fazer com que as sondas passassem em cima dos vulcões da região de Tarsis no inverno, no começo da manhã, e conseguiram assim registrar uma grande quantidade de gelo, o equivalente a 60 piscinas olímpicas. São 150 mil toneladas de água. É bastante água. E aí vem aquela questão, né? Será que valeria a pena mandar um astronauta para escalar essas montanhas? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Você acha que é mais fácil escalar uma montanha na Terra ou em Marte? O que vocês acham? Deixem aí. Pela intuição, hein? Quero ver só pela intuição. Pela intuição. É mais fácil escalar uma montanha na Terra ou em Marte? Diga aí. Lógico que em Marte você vai estar totalmente aparamentado, né? Não é assim. Na Terra ou em Marte? Marte, né?
Marte é muito mais fácil, né? Por conta da gravidade, né? A gravidade é muito menor, então você consegue rapidamente chegar lá.